Bom, muito bem. A gente dá início aqui a essa ideia das tertúlias do grupo de pesquisa em História do Urbanismo e da Cidade. O uso do termo, né, tertúlias, é muito comum no idioma espanhol, especialmente na Espanha, né, eram práticas muito comuns nos cafés, nos clubes literários, a reunião de intelectuais, artistas, filósofos, enfim, jornalistas, para discutir temas relacionados à sociedade, à cultura, em termos gerais, e veio um pouco daí a ideia de dar esse nome, né? Claro, nós não estamos num café, a situação que vivemos atualmente é muito peculiar, mas, de uma certa forma, o sistema informacional permitiu que a gente pudesse se encontrar, ainda que, né, pelo anteparo da tela do computador, mas estamos todos aqui e isso talvez, penso eu, a live, a tertúlia, né, a live, a tertúlia, qualquer que seja o nome, como ela está sendo gravada para fins de registro, eu vou fazer uma rápida apresentação do Renato e já na sequência a gente faz a dar início à conferência. Só uma observação inicial. A Carolina, a professora Carolina Pescatori, ela está acompanhando a conferência lá pelo YouTube. É ela que, após a conferência, vai fazer a anotação das perguntas que surjam de lá e passa para mim aqui no chat do Zoom. E para quem não puder, portanto, falar, porque os colegas que estão aqui no Zoom podem falar ao vivo, né, abrindo os seus microfones. Mas o pessoal do YouTube não tem como, é sempre por escrito, e a Carolina vai fazer isso. Bom, então, primeiro, agradecer ao Renato por aceitar o convite, por aceitar fazer a abertura da conferência. E aqui eu faço, portanto, uma explanação rápida. O Renato é professor titular. Se eu errar em alguma coisa, você me corrige. No Departamento de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Estadual de Maringá, lá no estado do Paraná. O programa de pós-graduação ele tem um aspecto interessante, ele é um programa, acho que ainda continua compartilhado, né, o EN e o EL. É pesquisador 1D do CNPq, ele foi pesquisador visitante no Centro de Estudos Visuais Ibero e Latino-Americano da Birkbeck College, em Londres, e no Centro para Estudos Latino-Americanos da Universidade da Flórida. É um dos nossos colegas, né, entre todos os que foram convidados, que tem uma atuação importante na história da cidade, na história do urbanismo, da arquitetura, especialmente centrada no século XX. Autor de 2 trabalhos, 2 livros importantes, além de uma série de artigos em periódicos, em anais de congresso, mas os 2 livros, o primeiro, Os Britânicos e a Construção da Paisagem do Norte do Paraná, e o segundo, Ideias para Novas Cidades, Arquitetura e Urbanismo no Interior do Brasil no século XX. Eu ia até mostrar, mas eu acabei deixando ele um pouco longe, mas certamente está disponível para quem tiver interesse em comprar. Os 2 trabalhos são muito interessantes e para os estudantes, né, acho que é um material, é um repertório importante aí de conhecimento sobre a produção da cidade no interior do Brasil, né, que é algo que acho que ainda vai tomar mais fôlego pelas pesquisas que o Renato e entre outros colegas estão fazendo, né, sobre as fronteiras agrícolas, as cidades de colonização, enfim. Obrigado pela acolhida, Rodrigo. Boa tarde a todos, e eu começo te felicitando, Rodrigo, por essa iniciativa, agradecendo pelo convite e dizendo que é uma honra abrir esse ciclo de palestras, de conversas, enfim, essas tertúlias. Eu vou falar sobre cidades novas no interior do Brasil, parte do que apareceu nesse livro publicado no ano passado, que você mencionou. E eu vou falar de cidades planejadas no século XX, mas não cidades capitais. Eu vou falar de cidades no interior do país, especialmente aquelas nas frentes pioneiras de colonização. Com isso, eu vou abordar o norte do Paraná, o Mato Grosso, mais especificamente o norte do Mato Grosso e a Bacia Amazônica.
Eu vou falar de cidades criadas a partir dos anos 30 até os anos 70. E com isso eu vou me referir não a um urbanismo contemporâneo, mas a vários urbanismos, e é sobre essa mudança e alteração na ideia da cidade que eu vou discutir. Bom, essa minha fala reconhece alguns trabalhos seminais, como a tese sobre cidades novas, do Ricardo Trevisan, muito especialmente o livro organizado pela Cristina Leme, Urbanismo no Brasil. Esse é um trabalho fundamental para tudo aquilo que eu discuto. Os trabalhos do professor Carlos Roberto Monteiro de Andrade, não só no tocante à ideia da cidade-jardim no Brasil, mas como o livro da Cristina Leme sobre a circulação das ideias. Então, é a partir desses trabalhos que eu vou observar o que acontece no interior do país. E para essa minha fala, eu gostaria de partir de algumas proposições. Elas vão ser fundamentais para poder analisar com vocês as imagens que eu vou projetar na sequência. A primeira dessas proposições é que essas cidades foram projetadas desde outras cidades e a partir de experiências urbanas próprias ou alheias, nacionais ou estrangeiras. Então, com isso eu quero dizer que nessas cidades novas o que a gente vai notar é uma projeção de ideias metropolitanas. Isso tem um aspecto positivo, que é o fato de que essas novas cidades foram muitas vezes um laboratório para experimentar novas ideias de urbanismo. Mas, por outro lado, tem também um aspecto negativo. Muitas vezes, o traçado, a proposta dessas cidades é praticamente incabível na zona pioneira de colonização, no período em que elas foram projetadas. E a gente vai ver muitas vezes esse descompasso. A segunda proposição é que o urbanismo que vai aparecer nessas cidades revela uma adaptação seletiva de ideias e modelos em circulação mundo afora. E aí eu vou me referir ao ideário cidade-jardim, seja na questão do planejamento regional, seja na questão das cidades sociais e das cidades satélites, a ideia de cinturão verde, o próprio planejamento regional que vai aparecer na proposta de cidades em conjunto. Me refiro também à ideia do City Beautiful, da cidade funcional, da unidade de vizinhança, da proposta de centro cívico, do zoneamento funcional. Então, são sempre ideias que foram aplicadas com uma certa adaptação. E aí a gente vai poder perceber que essas ideias transformaram a versão original, muitas vezes rejeitaram parte dos conceitos originais e adaptaram isso a uma realidade nova. A terceira proposição é que vai ficar muito marcado, na primeira metade do século XX, um urbanismo academicista, tal como chamou a Heloísa Pett, e depois da segunda metade do século XX, depois de Brasília, um urbanismo funcionalista. E é muito interessante perceber que na primeira metade do século XX, os traçados dessas novas cidades e o planejamento dessas regiões é basicamente feito por engenheiros, topógrafos e agrimensores. Então, são os egressos das escolas politécnicas ou das escolas de engenharia que produzem esse urbanismo academicista, enquanto que os arquitetos produzem um urbanismo da segunda metade do século XX muito mais ligado à ideia de cidade funcional. A quarta proposição é que essas cidades estão ligadas a uma noção de desenvolvimento que está atrelada à transformação física do território. Essa ideia de uma transformação física como
progresso, é muito própria da zona pioneira de colonização. Mas essa ideia também faz parte, ela é intrínseca de governos-chave no século XX no Brasil. Então, aí eu estou me referindo, em especial, ao Estado Novo, à administração JK e à ditadura militar. Então, nesses três momentos, e aí nós estamos falando tanto de governos democráticos e ditatoriais, fica muito claro de que a expansão territorial era sinônimo de progresso. Mais que isso, essa expansão territorial faz parte do discurso da nação, faz parte do projeto nacional. Enquanto no Império essa ideia estava atrelada com a noção de civilização, no governo Vargas ela se transforma na noção de modernização e depois, com JK e o regime militar, ela se transforma na proposta de desenvolvimento. Então, isso é muito próprio também dessas novas cidades na zona pioneira de colonização. Em todas essas cidades, a gente vai ver que a grelha é o padrão de traçado urbano que prevalece. Ainda que a gente note um urbanismo híbrido, um urbanismo que incorpore, em particular, o ideário cidade-jardim, a grelha prevalece. Por fim, em toda a minha fala, vocês vão perceber a presença de três ideias muito marcantes. Primeiro, cidades novas são atos calculados. Então, isso não é coisa do acaso. Então, a gente vai ver uma decisão muito clara, deliberada, e isso prevalece em todos os projetos que eu vou mostrar. Além disso, é importante saber, pensar, ter em mente que um processo de colonização é um enxerto de uma cultura particular num local estranho. E, por fim, é importante a gente pensar que nem sempre as pessoas foram complacentes com aquilo que se projetou para elas. E muitas vezes esse projeto foi rejeitado, transformado ou recusado. Então, esses três pontos vão aparecer nas imagens e nos casos que eu vou analisar a partir de agora. Eu começo com essa imagem da metade dos anos 30, que mostra um panorama da colonização do norte do Paraná. Então, aparece aqui as primeiras 4 cidades fundadas pela companhia ainda inglesa. Da direita para a esquerda aparecem Londrina, depois Cambé, depois Rolândia e Arapongas. Esse arco se dá pela linha de cumeada principal, por onde foi traçada a ferrovia. Então, dá para perceber por esse mapa que a gente tem 4 formas urbanas equivalentes. São sempre cidades planejadas para uma população de mais ou menos 10 mil habitantes, e elas oferecem, na mesma extensão, os mesmos serviços, os mesmos equipamentos, a mesma estrutura. Então, são cidades, como a gente pode ver nesse mapa, relativamente equidistantes, independentes, mas conectadas. E aí aparece, em geral, uma área desocupada, vazia, ao redor dessas cidades. É o cinturão verde de chácaras, que foi pensado para a produção de hortifruti granjeiros, que ia sustentar essa própria cidade, mas também essas chácaras coincidem com as nascentes que abastecem essas cidades. Bom, essa ideia está muito próxima da noção de cidade social, ou de cidades sociais, preconizada pelo Ebenezer Howard. Então, o fato da colonização britânica adaptar esta proposta aqui para o Brasil é decorrente de que
esses investidores haviam tido problemas com colonização na África por conta da localização remota das cidades, da falta de conexão entre elas, da falta de transporte para a produção rural, enfim, tudo isso se ajustou aqui. E no momento em que se debatia ideias do ideário da cidade-jardim, mundo afora, esses investidores adaptaram isso aqui no norte do Paraná. Com a saída dos ingleses e a nova administração da companhia, no momento em que o governo Vargas estava preparando a nacionalização das ferrovias, a nova administração da companhia imaginou ajustar o processo de colonização para ocupar mais rapidamente toda a extensão da propriedade, que é essa que está demarcada aqui na tela, e para poder criar cidades de um modo mais rápido, mais barato, se valeu do esquema de cidades satélites. E aí foram planejadas 4 cidades principais, como centros regionais. Londrina, nos anos 40, já tinha crescido, extrapolado aquela cidade projetada inicialmente, então ela ficou como o primeiro centro regional, e aí outros 3 foram projetados ao longo da ferrovia. E entre esses centros regionais que tinham 100 quilômetros de distância, foram imaginados núcleos intermediários. Esses núcleos intermediários eram as cidades já projetadas pelos ingleses, que estavam aqui nesse trecho da ferrovia, e depois outras que vieram preencher esse espaço intersticial. Com isso, aparece uma rede urbana, aliás, já se forma uma região urbana com essa conexão entre cidades, patrimônios, cidades menores e esses centros regionais. Essa estrutura hierárquica pode ser vista nesse mapa que eu mostro a vocês. Então, essas são as 9 cidades planejadas pelos ingleses, seguindo o traçado da ferrovia. Aqui tem a demarcação de toda a propriedade que eles vieram a colonizar. Isso até os anos 44, quando a administração inglesa comandava o negócio. Depois de 44, o que acontece é isto. Então, as 4 cidades continuam junto à ferrovia e aparece essa constelação de pequenos núcleos urbanos, de modo a ocupar toda essa extensão territorial muito mais rapidamente, com uma estrutura hierárquica, criando, então, uma rede urbana. Isso é o que a gente vê hoje no trecho entre Londrina e Maringá. A gente pode perceber que, por conta de alguns projetos, que alguns planos do governo nos anos 60, 70, para a criação de uma metrópole linear, ou de uma metrópole no norte do Paraná, a gente tem quase uma região conurbada. E é por isso que você mencionou, Rodrigo, que o nosso programa de pós-graduação é associado entre as 2 universidades. Nós estamos 100 quilômetros de distância e, basicamente, os nossos alunos vêm dessas cidades que estão aqui nessa região. Bom, esse esquema de planejamento regional muito alicerçado no ideário da cidade-jardim serviu de base para o urbanista José Geraldo da Cunha Camargo propor em 63 um esquema de colonização que ele chamou de urbanismo rural. Então, a mesma ideia da hierarquia das cidades, essa ideia da cidade satélite gravitando em torno de um núcleo principal, aparece nesse esquema de 63, que serviu de base para o plano de colonização do INCRA. A partir dos anos 70, todo projeto de colonização, fosse ele estatal ou privado, precisava se conformar de acordo com esta proposição do urbanismo rural, e é isso que a gente vai perceber na colonização do norte do Mato Grosso. Então, esta é a proposta da colonizadora Sinop, que é uma pequena empresa, era então uma pequena empresa com uma experiência de colonização no norte do Paraná, que desenvolve essa gleba no norte do Mato Grosso. E aí aparece a cidade principal,
Sinop, e outras 3 cidades muito menores que vão gravitar em torno de Sinop. Essa é a situação do que a gente tem no norte do Mato Grosso hoje. Então, aparecem Cláudia, Santa Carme e Vera, cidades muito pequenas, na verdade, são patrimônios hoje, dependente ou gravitando em torno de Sinop. Então, aparece aí de novo essa mesma noção que a gente viu no norte do Paraná, que decorre do ideário cidade-jardim. O próprio INCRA planejou, de acordo com o urbanismo rural, a colonização ao longo da rodovia transamazônica que aparece aqui nessa imagem. Então, esta espinha de peixe que a gente pode perceber aqui nessa foto aérea resulta do esquema proposto pelo José Geraldo da Cunha Camargo. Ele adaptou o esquema para a linearidade da rodovia e aqui aparecem, então, os lotes rurais, e entre os lotes rurais, as cidades que iam criar uma hierarquia equivalente a essa que a gente viu no norte do Paraná. Esse esquema de colonização também considerou o empreendimento do norte do Paraná como modelo para se propor isso. E esse é o esquema que o José Geraldo desenhou para a Transamazônica. Então, claramente, a gente vê aqui uma hierarquia desses núcleos urbanos. Então, as cidades principais, posicionadas a 120 quilômetros em média, depois cidades menores e depois os núcleos atrelados à zona rural. Então, a ideia em todo esse planejamento regional que a gente vê dos anos 30, 40 até os anos 70, na zona pioneira de colonização, era o entrosamento entre cidade e campo. Era exatamente assim, uma adaptação para as zonas pioneiras de colonização, fosse privada ou estatal, daquilo que o próprio Howard disse que serviria como colonização doméstica na Inglaterra. Então, embora a gente tenha visto que esse esquema de planejamento regional, urbano e rural, atravessa o século XX, passa da primeira metade para a segunda, a gente vai notar que o traçado das cidades que aparecem nestes planos é bastante diferente, é muito distinto. Então, eu mostro aqui para vocês uma das primeiras cidades projetadas no norte do Paraná, que é Rolândia, como um urbanismo típico do que a gente vai ver aqui no norte do Paraná. Então, eu posso mencionar para vocês, primeiro, a grelha como base ou como padrão para esse traçado urbano que se faz na frente pioneira, embora essa grelha é customizada de acordo com a topografia. Então, nesse caso aqui, a cidade desenha essa parábola por conta das nascentes que começam a aparecer nesse ponto e diante da ferrovia, que aqui tem um trecho linear, reto, portanto, num terreno mais plano. A cidade ocupa esse platô, a porta de entrada é a estação ferroviária, e aí começam a aparecer alguns motivos formais muito claros do urbanismo do final do século XIX, começo do século XX, do urbanismo Beaux-Arts, digamos assim. Isso vai ficar muito claro em outros desenhos da Companhia Colonizadora do Norte do Paraná, como esse de Jussara. Então, a cidade foi colocada num terreno bem plano, aparece esta forma quase quadrada, como escolhida a priori. O centro da cidade é muito evidente, isso é uma característica desses projetos, assim como a praça diante da estação. Esse feixe de avenidas e a relação entre avenida, arborização, espaço livre é muito forte. E o que chama atenção nesses projetos é esse tratamento urbanístico, esse tratamento artístico dado ao traçado urbano. Então, a simetria aqui nessa planta é evidência disso. Então, a gente pode ver essas praças da mesma forma, do lado de cá, o desenho das praças e aqui a escola e a igreja diante desses espaços livres. Então, a própria inclusão dessas perspectivas
no desenho dessa cidade, mostra essa intenção artística do urbanismo. Isso vai ficar muito evidente nesse projeto. É uma cidade também muito pequena. Essas duas, Rolândia era uma das cidades intermediárias entre as cidades principais do norte do Paraná, de 10 mil habitantes. Aqui a gente está falando de uma cidade de 7 mil. Esta também, mais ou menos isso. Então, dá para se ver um desenho muito simétrico, esta ideia do centro cívico no coração da cidade, o centro cívico que congrega espaço público e os principais edifícios administrativos, fossem religiosos ou administrativos da cidade, os principais edifícios públicos. E aí, de novo, a simetria das praças, a conformação das avenidas e a arborização. Esse projeto é do engenheiro Alexandre Beltrão, que foi prefeito de Curitiba, que recebeu o projeto do Agache em Curitiba. Então, essa noção do centro cívico, muito difundida, então, nos estudos da Escola de Engenharia de Curitiba, aparece aí no projeto do Agache para o Centro Cívico de Curitiba. E mesmo nas cidades muito pequenas, como de 1000 habitantes, nesse patrimônio aqui do norte do Paraná, de novo aparece a grelha, essa forma urbana, digamos, pré-concebida, com um limite muito preciso, e o centro muito evidente. De novo, os edifícios principais reunidos em torno do espaço livre. Essa ideia, esse urbanismo que associa espaço livre, edificação, traçado da cidade e esses elementos morfológicos, também aparece no projeto das cidades maiores. E aí, no caso, no traçado de Maringá, com alguns acréscimos significativos. O projeto de Maringá mostra um urbanismo híbrido, aí aparece o desenho pitoresco da cidade Jardim, em meio a esse traçado mais formal da cidade bela, com essa noção do centro cívico aqui na parte central, com esse traçado xadrez. E no desenho de Maringá, a gente pode notar uma estrutura polinuclear, os bairros são muito bem definidos, com limites precisos, e esses limites guardam pontos estratégicos definidos por edifícios públicos e por um centro geométrico muito marcado. De novo, o centro dos bairros congrega comércio, edifício público e espaço livre. Então, é fácil perceber como a cidade vai se estruturando em torno de pequenas porções muito delimitadas, ainda que o traçado mescle ruas curvas e ruas retas. O projeto de Maringá se transforma num modelo regional, nem sempre ele é bem compreendido. Então, esse é um projeto de um engenheiro formado em Curitiba para uma cidade de colonização aqui no norte do Paraná, e a gente pode ver que a ideia do traçado pitoresco aqui se perde um pouco em função dessa geometria muito forte. Mas há sempre a noção de que a cidade pode ser tratada como uma obra de arte, e isso significa organizar o espaço livre, a arborização, o conjunto de edifícios e o arruamento, segundo noções de composição da Escola de Belas Artes. Me parece que isso está muito evidente no traçado desta cidade, em que a gente vai ver essa noção do trivium, as principais avenidas convergendo para edifícios importantes, de um certo modo, customizando a grelha. E a referência ao urbanismo francês está aqui na demarcação da posição da catedral, com essa imagem bastante naif da Notre-Dame de Paris. Essa cidade gaúcha, se chama Cidade Gaúcha, aparece aqui nessas duas imagens. Eu coloquei isso para mostrar a vocês, por um lado, nessa imagem da direita, o desmatamento que aconteceu nessas frentes pioneiras de colonização. Vocês estão vendo aqui aparecendo o traçado das primeiras ruas na cidade, e aqui a gente ainda tem a mata nativa.
E deste lado, já numa foto mais recente, para mostrar que essas cidades, apesar de terem uma geometria muito rígida e uma forma escolhida a priori, elas têm uma relação muito próxima com a configuração do sítio. Então, a linha de cumeada está aqui, então essa é a estrada que corta a cidade, dá para perceber os dois córregos adjacentes, e aí a forma urbana se acomoda nessa paisagem. Essa é uma constante nas cidades do norte do Paraná. Eu volto ao traçado de Maringá para poder lembrar que ele também foi referência para o que se fez no Mato Grosso. E aí, esse é o traçado de Sinop, já dos anos 70. Esse arquiteto de Sinop, que estudou no Rio de Janeiro, morou em Maringá, e ele diz que ele tomou o projeto de Maringá como referência para essa cidade. A gente pode ver um traçado mais ou menos simétrico, o centro cívico aqui com uma disposição que lembra o centro de Maringá, os parques urbanos também, mas já é um urbanismo pós-Brasília, já é um urbanismo que pensa a cidade a partir de um ponto de vista mais, digamos, taylorista, fordista, com uma racionalização tremenda. E isso fica muito evidente no projeto de Angélica. Esse é um projeto do Jorge Wilhelm para o Mato Grosso do Sul. E aí, nesse projeto, a gente percebe já a aplicação da ideia de cidade funcional e de todos os princípios da Carta de Atenas. Então, aparece aqui o setor comercial, completamente isolado da área residencial, o centro cívico disposto aqui na parte central da cidade, e a área residencial definida como unidade de vizinhança. E aí dá para perceber como a cidade é imaginada com crescimento linear contínuo, como se ela pudesse ser estrudada infinitamente. E aí, então, o aspecto artístico da cidade, a cidade vista como uma obra de arte, o pensamento do City Beautiful fica para trás. E a gente passa a ver, a partir desse período, um urbanismo mais abstrato, menos ligado a essas questões artísticas, locais ou particularidades do sítio. E aparece aí essa ideia da unidade de vizinhança, que é uma ideia que nasceu no bojo do movimento Cidade Jardim, mas foi incorporada pelo Cian, e aqui, através do Cian, Jorge Wilhelm aplica isso de uma maneira muito ortogonal, muito racional, muito funcionalista em Angélica. E é claro que é uma ideia de uma pequena cidade para menos de 20 mil habitantes que só pode ter sido concebida desde São Paulo, porque olhando para a frente pioneira e percebendo o que é esse lugar, uma unidade de vizinhança que separa pedestre de automóvel nesse contexto não funciona. E não funcionou de modo que essas ruas acabaram atravessando esta área que seria exclusivamente de pedestre, com esses edifícios soltos aí no meio. E essa noção muito própria do urbanismo modernista, que inverteu o centro cívico, também não funcionou nessas cidades. O centro cívico proposto pelo Agache era o espaço vazio, fechado pelos edifícios públicos. Aqui a gente vê o espaço completamente aberto, uma amplitude verde com os edifícios públicos pontuando essa extensão aberta. Isso não funcionou nesse contexto. E essa mesma ideia desse urbanismo aparece nas cidades da Transamazônica. Então, esse é o projeto do José Geraldo da Cunha Camargo para Rurópolis. Essa cidade está posicionada no entroncamento da Transamazônica com a Cuiabá-Santarém. A gente pode ver esse entroncamento aqui. E a cidade foi pensada também como unidades de vizinhança, todas essas ruas terminando em cul-de-sac, alguma coisa também pouco viável numa cidade de colonização dessa escala e desse porte,
uma série de praças separadas, praça ecumênica, praça cívica, praça administrativa, e aí os edifícios públicos soltos nessa imensidão verde. Aparece já aqui um claro zoneamento funcional, e eu adianto a vocês que este esquema da unidade de vizinhança tampouco funcionou aí. Essas ruas foram abertas e esta área verde foi parcelada. Muito provavelmente o José Geraldo da Cunha Camargo imaginou para essa faixa verde no centro da cidade, que deixou de ser o centro da cidade ou o coração da cidade para ser esta faixa, esse elemento linear. Muito provavelmente ele imaginava alguma coisa como isto que ele previu para Brasília. Essa é a proposta que ele fez para o concurso do plano piloto. E isto é Rurópolis recentemente. Então, imaginem que é muito contrastante essa ideia da unidade de vizinhança, da separação modernista dos usos das funções na cidade para um contexto numa área de colonização, numa cidade de porte como esta. A mesma coisa aparece aqui no desenho de Brasil Novo, em que a gente pode perceber as unidades de vizinhança, de novo a separação de pedestres e automóveis, um traçado muito racionalista, funcionalista, inclusive com a separação das praças, ecumênica, cívica, administrativa, a cidade toda setorizada, e essa cidade que tem uma proposta muito abstrata, não é? Assim, independe muito do que está aí nesse sítio, mas ela se conforma com esses blocos que podem ser ajustados, criando essas porções ou esses bairros que não têm muita identidade. E essa é uma imagem do início de Brasil Novo, em que a gente pode perceber o traçado sendo ocupado com esta escala tremenda que elimina a noção de urbanidade ou de vitalidade necessária para uma cidade no seu início. Eu encerro a minha fala com essa imagem, e aí a gente pode discutir isso que eu estou apresentando a vocês. Então, esta noção de que o planejamento regional aparece já nos anos 30, muito alicerçado no ideário da cidade-jardim, incorpora o urbanismo cidade-jardim, seja através do traçado da cidade ou da conformação de cidades satélites ou de cidades sociais. E depois esse urbanismo vai incorporando a ideia da cidade funcional, da Carta de Atenas, e chega a propor cidades extremamente racionalistas, como essas que a gente viu na Transamazônica. Enfim, aparecem aí muitas ideias correntes ou contemporâneas do urbanismo em que no período em que essas cidades foram fundadas. Era essa noção que eu queria mostrar para vocês, e a partir desse panorama a gente pode discutir coisas mais pontuais. Obrigado pela atenção, obrigado pela participação de todos vocês. Obrigado, Renato, pela excelente apresentação. Aqui vamos operar da seguinte forma, né? Como eu tinha dito no início, a Carolina ela está lá no chat do YouTube fazendo as anotações das perguntas. Enquanto o pessoal lá no YouTube faz as perguntas por escrito e a Carolina anota, eu passo já para o pessoal que está aqui no Zoom, que pode abrir o microfone e fazer perguntas e colocações diretamente para o Renato. Então, se alguém quiser já pode fazer a primeira pergunta. Eu tenho algumas coisas anotadas, mas eu quero primeiro passar para os colegas que estão aqui. Continuo falando. É muito interessante ver que nos anos 70, quando esse urbanismo da Transamazônica está sendo implantado,
O governo insiste nessa ideia de progresso com um urbanismo racionalista, funcionalista, que já estava desatualizado e ignora as críticas pós-modernistas que já estavam aparecendo, inclusive, no Brasil. Então, é um urbanismo que fala de progresso, fala de desenvolvimento, mas com uma ideia já bastante atrasada para sua época. Renato, a Carolina certamente vai anotar, mas como eu estou acompanhando no outro computador, eu já coloco essa primeira pergunta, que foi feita pela Natália dos Reis, que é algo que eu ia também indagar para problematizar uma outra questão. Ela pergunta o seguinte: você pode explicar melhor a diferença entre urbanismo academicista e urbanismo funcionalista? Posso. Eu me referi a esse termo urbanismo academicista, que aparece num trabalho da Heloísa Pet Pinheiro, em que ela reúne com essa denominação o urbanismo mais tradicional, que vem do final do século XIX e que, portanto, incorpora todo o pensamento da escola francesa nas primeiras décadas do século XX, com a ideia de um urbanismo beaux-arts, um urbanismo que segue as regras da composição artística no traçado da forma urbana, e que, em certa medida, também incorpora o ideário cidade-jardim. E, como contraponto, o urbanismo racionalista, que seria o urbanismo decorrente da aplicação dos preceitos do Cian, da Carta de Atenas, basicamente. Renato, não sei se você está vendo, mas eu leio para que fica mais fácil para você. A Carolina colocou uma pergunta aqui da Sandra Pantaleão, que ela pergunta a seguinte coisa: houve uma diferença muito clara na urbanização do norte pioneiro face ao contexto da migração que alavancou sua ocupação rápida. Diferente de outras frentes que a ocupação foi... Bom, eu estou lendo a pergunta, talvez no texto... Diferente de outras frentes que a ocupação foi mais lenta, poderia comentar sobre a ocupação do Centro-Oeste, ainda que não esteja claro um planejamento regional em sua ocupação, como pergunta? Sim. O que aconteceu no norte do Paraná é que a companhia teve uma ação de marketing muito forte e um incentivo muito grande para a ocupação dessa região e para a imigração, não só interna, mas externa. Então, muitos colonos europeus, japoneses, vieram para cá. A companhia, por ser detentora de toda essa propriedade, ela mesma favorecia o financiamento, o parcelamento da compra dessas glebas rurais, enfim. Ela conseguiu incentivar a imigração desse modo, o que não se viu em outras áreas do Brasil em que aparecem cidades mais isoladas, como, por exemplo, Angélica, que é uma cidade proposta por uma única companhia dentro de uma pequena propriedade comparada com o norte do Paraná. No caso da Transamazônica, o governo brasileiro incentivou a imigração. A proposta inicial era levar nordestinos para a região norte, mas o plano do governo funcionou por 2 anos e depois foi desativado. Daí o fracasso daquela colonização. Tá. Eu vou fazer com um grupo de perguntas que estão aqui, aí se você puder anotar para a gente responder de uma vez. Eu começo, que é uma pergunta mais pontual. O Luiz Otávio está pedindo para você repetir o nome da autora, se eu não estou errado, da primeira indagação. E aí eu já coloco as outras 3 colocações que foram que a Carolina copiou aqui. A primeira é do Ricardo Trevisan. Além do José Geraldo, tens conhecimento de outros profissionais que eram formados no âmbito do Serfal para projetarem cidades no centro-norte brasileiro? A Estela Bresciani também, a noção de colonização tem forte significado. Há uma definição que vai além da ocupação planejada do território? E o Rogério Quintanilha está fazendo uma indagação aqui, uma provocação interessante, que acho que é um tema oportuno assim, para debater, né? Como podemos falar em unidade de vizinhança ou vilas
ou cidades pequenas, se o conceito desenvolvido pelo Perry foi pensado para uma ou em uma metrópole? Pois eu faço outras. Bom, eu começo respondendo por essa última. Então, de fato, é exatamente isso que eu disse no começo. A gente precisa pensar que essas ideias foram imaginadas em contextos muito diferentes e foram aplicadas de modo seletivo aqui. É claro que não funcionaria do mesmo modo. A capacidade de uma unidade de vizinhança pensada pelo Perry nas imediações de Nova York não funcionaria em Angélica, no interior do Mato Grosso do Sul, nos anos 50. E, muito provavelmente, isso foi um problema no desenvolvimento daquela cidade. Aquele desenho não funcionaria com aquilo. A pergunta da Estela é muito significativa. Eu volto àquilo que eu disse inicialmente. Enfim, a noção de colonização não é simplesmente desenvolver, instaurar uma colônia, mas é o enxerto de uma vida nova nesse lugar. E aí se implanta uma ideia de cidade e se implanta, ou se pensa em implantar junto com ela, um modo de vida distinto, novo. Às vezes funciona, às vezes não. Então, a noção de colonização aí é uma noção ampla, não é simplesmente avançar e estabelecer lá uma extensão de uma sociedade, mas é muitas vezes criar um núcleo novo, distinto. Respondendo ao Ricardo Trevisan, não, eu não conheço outros projetistas. Nessas regiões que eu tratei, nesses casos que eu tratei, os projetistas estavam vinculados a essas companhias colonizadoras. E no caso da Transamazônica, que é a única colonização estatal, o INCRA era responsável, e aí o José Geraldo foi o autor dos projetos. Certamente ele trabalhou com equipe, mas os projetos levam a assinatura dele. Eu sei que, por exemplo, a mulher dele, que era geógrafa, fazia parte da equipe, mas quem figura como autor do projeto é o próprio José Geraldo. Renato, antes de você só responder a outra, que é a do Luiz Otávio, não sei se faltou essa, estão pedindo para você, como a gente já está no debate, para você desligar a apresentação e ficar só a sua imagem. Certo. Aí, ótimo. Ele perguntou o nome da autora que eu citei. Isso. Será que ele está se referindo à frase que eu coloquei da... Na hora que você respondeu, se eu entendi, do urbanismo academicista e urbanismo funcionalista, você citou uma autora. Tem dois trabalhos da Heloísa Pet Pinheiro. Ok. Eu vou fazer aqui duas perguntas, depois a gente volta ali para o chat. A primeira, como eu disse, né, tinha uma relação com aquela indagação sobre o urbanismo academicista. E aí é também uma indagação, porque, e claro, eu vou pensar essa ideia a partir do José de Oliveira Reis, que é uma geração de engenheiros que estuda na década de 20 e que eu não sei se daria para dizer que essa geração ou esse grupo de engenheiros que vão colaborar com o processo de institucionalização do urbanismo na gestão municipal, né, nas comissões de plano, enfim, a partir dos anos 30, e são profissionais que eu não consigo visualizar por eles essa ideia do acadêmico associado a uma noção, se é que ela está correta, de belas artes. Ou, na verdade, isso caberia aos engenheiros que estão mais localizados ainda no século XIX, que vem de uma formação do século XIX. Enfim, essa é a primeira. E a segunda, e é muito interessante, você usa, né, a ideia de planejamento regional. Aqui, a partir dos anos 50, mas principalmente a partir dos anos 60, acredito eu, está muito associado a pensar
na articulação entre o planejamento governamental, e aí eu estou pensando até na CNPU, lá nos anos 70, entre planejamento governamental e as suas articulações com o território para estabelecer ações que, de alguma forma, pudessem interferir e reestruturar as cadeias produtivas, econômicas, etc. O que é diferente do ponto de vista epistemológico, conceitual mesmo, né, dos termos que no uso de planejamento regional lá nos anos 30 para planejamento regional aqui a partir dos anos 50, 60? Tá. Bom, começo pela questão anterior. Esses engenheiros, nos anos 20, 30, em geral, cursaram uma disciplina chamada traçado de cidades. É uma disciplina que se relacionava com as questões de transporte e as questões sanitárias, mas era uma disciplina que envolvia estética urbana. E aí a noção de estética urbana está muito ligada a essa noção de composição artística. Então, forma, tamanho, ordem, simetria. É um estudo, digamos, das artes desde o ponto de vista acadêmico. E isso se rebate no traçado dessas cidades. Então, assim, são composições que lidam com esta noção de arte urbana. O discurso do Agache em Curitiba, a palestra que ele faz para os estudantes de engenharia, enfatiza isto. Pensar a cidade, pensar o centro da cidade como uma composição artística, uma reunião ordenada dos edifícios, pensados a partir desses princípios de ordem, simetria, proporção. Então, é isso, compor a cidade utilizando esses elementos como edificação, espaço público, vegetação e as vias. Não, porque no caso do Oliveira Reis, da geração dele, lá no Rio de Janeiro, tem isso, evidentemente, mas é uma geração, que é o interessante, ela vai trabalhar muito já numa perspectiva de pensar planejamento mesmo, com legislação urbanística, com instrumentos, né, que são uma somatória, evidentemente, mas que acrescem a essa discussão que você está colocando. Então, foi um pouco nesse sentido. Mas eu aproveito esse seu gancho que fala da legislação urbanística para entrar já na próxima questão do planejamento, que eu chamei de regional, mas é um planejamento regional avant la lettre. Porque a gente precisa imaginar que nós estamos falando de regiões que são nada antes desses projetos. Entendi. E aí essas cidades não têm legislação, elas têm um traçado, se implanta o traçado e com a ocupação aparece primeiro um código de posturas, depois uma legislação urbanística. Então, muitas vezes, aquilo que se imaginou, a composição artística com os edifícios ocupando um certo terreno, com uma certa escala, isso às vezes não se concretiza, porque não houve condicionamento da ocupação. E a questão do planejamento, que eu chamei de regional, é o planejamento de uma região. E aí, imaginando planejar a ocupação da zona rural e da zona urbana concomitantemente, de modo a entrosar as duas coisas. Então, é esta noção de região que aparece aí. Um conjunto de cidades pensados como um sistema atrelados à zona rural. Ok. Então, eu vou... Aqui... desculpa. Não... Tá bom, acho que encerra. Eu vou ler aqui, tem 3 perguntas. Uma é do Antônio Silva. Você pode esclarecer essa influência do conceito de cidades-jardins em relação ao planejamento regional de uma maneira geral, como, por exemplo, Regional Planning American Association nos Estados Unidos e aqui no Brasil? E aí tem da Ana Fernandes, eu acho que é a Ana lá da Federal da Bahia, são 2 colocações. Qual a ocupação pretérita do território? Acho que você acabou falando, né? Houve deslocamento ou dizimação de ocupação anterior? Pedro Fleury pergunta, gostaria de perguntar a sua opinião sobre em qual modelo urbanístico se enquadraria o de Maringuá e se esse modelo foi desenvolvido exclusivamente para ela ou é um padrão desenvolvido à época? E aí posso colocar mais uma? Pode. Quais desdobramentos ou influências, essa é do Igor,
podemos ver nas cidades e novas áreas urbanas contemporâneas que derivam desses modelos de planejar. Isso resultou em avanços ou problemas? E como é possível aperfeiçoar as cidades de hoje a partir disso? E aproveitando sua colocação de haver antes um código de posturas ao invés de uma legislação mais pervasiva, será se isso seria válido para hoje? Muita coisa, hein? Bom, vamos lá. Ana, praticamente no norte do Paraná, a colonização ignorou a ocupação indígena que havia nessa região. Eles foram expulsos desse território, foram sendo empurrados para outras fronteiras, de modo que isso aqui foi limpo, desmatado e parcelado. O desenho de Maringá é fruto do trabalho do Jorge de Macedo Vieira, que já havia aplicado os princípios formais da Cidade Jardim e do City Beautiful em outros projetos em São Paulo, em Águas de São Pedro, como o Ricardo Trevisan já estudou num belo trabalho, e depois continua aplicando isso em Cianorte. Então, não é exclusivo de Maringá ou da região. Havia uma primeira pergunta que... que é do Antônio Silva. Eu vou repetir ela aqui, peraí. Você pode esclarecer essa influência do conceito de cidade-jardim em relação ao planejamento regional de uma maneira geral, como, por exemplo, a Regional Planning American Association nos Estados Unidos e aqui no Brasil? Tá. Normalmente a gente fala do ideário cidade-jardim e a gente acaba prontamente entendendo isto como a forma urbana ou a imagem da cidade verde com baixa densidade e ruas pitorescas. Mas, na verdade, o ideário cidade-jardim começa com uma noção de planejamento em uma escala muito maior, de planejamento regional. E aí a primeira proposta é de cidade social, então um conjunto de cidades independentes e interligadas, muito próximas, e depois isto é adaptado para a situação real de Londres com a noção de cidades satélites, que são cidades criando uma hierarquia, portanto, interdependentes, que gravitam em torno de um núcleo central. Então, são essas duas ideias que perpassam os casos que eu mostrei aqui, mais especificamente a ideia de cidades satélites. Foram essas, né? Acho que tem uma questão longa do Igor. Sim, que são várias perguntas, né? Das cidades novas contemporâneas. Eu acho que o que se pode ver é que a expansão dessas cidades não tem muito respeitado a ideia original. Em alguns casos, isso é uma pena, em outros casos, isso era necessário, porque a ideia original precisou ser ajustada. É como a gente vê em Curópolis, que a unidade de vizinhança foi toda retalhada, parcelada, porque uma área livre daquela proporção em meio à floresta não faz muito sentido, não é? Uma vez a Stella Bresciani fez um comentário, escreveu isso num trabalho que é muito certo. Muitas vezes, essa ideia do pitoresco da cidade-jardim na zona rural não faz muito sentido. A cidade deixa de parecer cidade, não é? E as pessoas queriam uma ambiência urbana com cara de cidade. Então, muitas vezes, o crescimento ignorou a proposta original. Posso fazer uma questão? Sim, pode fazer. Sim. Renato, você falou uma questão que um dos pontos que você propôs abordar, que me parece muito interessante, sobre a relação entre cidades novas, um projeto de desenvolvimento e a transformação do território. Eu fiquei pensando, é uma coisa que me intriga muito, o quanto que essas cidades novas revelam sobre o processo de urbanização. Se a gente pensasse de forma muito simplificada,
as cidades novas capitais, as cidades de colonização das companhias estrangeiras, como foi do norte do Paraná, ou a ocupação da Amazônia, da Transamazônica, na época do Serfal. O que elas, quer dizer, na realidade, seria olhar cidades revelando certos momentos de projeto de país, de projeto de desenvolvimento, de formas de ocupação do território. E aí, eu acho que, quer dizer, como se a gente olhasse as cidades e revelasse os períodos aos quais elas se inserem. Eu não sei se para você isso faz sentido, não sei se era isso que você queria dizer quando você propôs abordar esse ponto. Sim. Veja, Cristina, quando acontece a colonização, o auge da colonização no norte do Paraná, a gente está percebendo que o governo Getúlio Vargas está estimulando a marcha ao oeste. E isso acontece ao longo dos anos 40, e o que se vê em Angélica, no início dos anos 50, também é repercussão dessa ideia de avançar para o interior do país, desenvolver esta área. A própria noção de criar conexões com o interior do país, abrir estradas e chegar à fronteira oeste, é que estimula o avanço dessas frentes pioneiras. Então, de fato, isso está muito atrelado ao que os governos do momento estão propondo. Então, quando a JK faz o plano de metas e fala em desenvolver o interior do país e propõe Brasília, então isso imediatamente repercute na ocupação do Centro-Oeste. E o governo militar tinha um interesse na ocupação da Amazônia e propõe desenvolver a região com a Transamazônica e levando população para ocupar aquelas áreas. Então, isso é uma repercussão direta e imediata desses planos de governo. Então, o plano de desenvolvimento do regime militar tem como uma das suas propostas o desenvolvimento da bacia amazônica. O JK tem o plano de metas que leva à ocupação do Centro-Oeste. E o governo Vargas propõe a marcha ao oeste, que estimula o desenvolvimento do norte e depois do noroeste do Paraná. Então, sim, a gente pode perceber que essas cidades mostram o efeito dessas políticas de governo. E é muito interessante olhar desde essas cidades como é o debate na metrópole sobre o urbanismo e sobre o desenvolvimento do país. Da mesma forma que, olhando do governo para o interior, a gente pode ver que esse desenvolvimento é consequência daqueles planos. Olhando daqui do interior para as metrópoles, a gente vê que o que acontece aqui é rebatimento dessas discussões metropolitanas sobre urbanismo. O Hugo quer falar? Pode ativar o seu microfone. Olá. Você ativa também a sua câmera? Bom, Renato, olá. Primeiro, felicitações pela sua apresentação. Obrigado, Hugo. Não um comentário, mas um comentário, vamos dizer. Você falou da Transamazônica, né, e fez um relato muito interessante das propostas do Camargo. Eu vou contar uma coisa que eu não vou mais atrás disso, talvez fique com uma dica, né? Eu costumava visitar, quando eu ia ao Rio de Janeiro, o Lúcio Costa. E eu tive, sim, tardes conversando com ele. E um dia, numa dessas visitas, não sei porquê, porque em cima da mesa dele, não sei, vocês já viram, sei lá, o apartamento dele, aquela confusão, né, um monte de coisa em cima das mesas, cadeiras. Ele me mostrou um desenho num papel manteiga, um lápis de cor, daqueles desenhos bonitos que ele fazia, né? Uma proposta para uma vila na Transamazônica.
Eu fiquei muito intrigado, ele começou a falar assim, olha, é isso, aquilo. E era uma coisa muito, muito estranha, porque era um xadrez ao longo da rodovia, ao longo da Transamazônica, um xadrez. Eu ficava olhando e ele estava explicando. Aí entrou a Maria Elisa, né, a filha, né? E ela viu que ele estava mostrando esse desenho, ela imediatamente recolheu esse desenho e veio servir um café. Isso ficou na minha cabeça, porque, enfim, primeiro, não tenho a menor ideia de por que o Lúcio Costa estava metido com a Transamazônica, embora a gente saiba, ou pelo menos, sei lá, as pessoas sabem que o Lúcio Costa se metia em tudo, né? Ele escrevia artigos comentando sobre o trânsito do Rio de Janeiro, fazendo propostas, umas coisas muito curiosas. Assim, era um homem que tinha opiniões sobre muitos assuntos. E eu não sei se ele estava neste momento não, desculpe, essas conversas foram em 86, e esses desenhos seguramente deviam ser dos anos 70, 80, né? Quando muito. Mas, enfim, esse desenho eu nunca mais vi. Não foram apresentados, não está no livro dele, no Registro de uma Vivência. Uhum. E eu não sei se esses desenhos estão na casa Lúcio Costa, lá na fundação do Tom Jobim. De qualquer forma, é muito estranho, curioso, que o Lúcio Costa fez algum esquema para vilas na Transamazônica. Então, eu deixo essa dica. Eu não vou atrás, eu estudei muito o Lúcio Costa, eu estudo, mas enfim, mas eu não vou atrás dessa estranha proposta, mas fica aí uma dica de que o Lúcio Costa tinha uma proposta para a Transamazônica. Eu não sei qual a relação oficial ou não, se era uma ideia simplesmente. Mas é isso, então, Renato. Olha, o plano, a colonização do INCRA funcionou de 72 a 74. Então, os desenhos foram feitos em 72 e nesses 2 anos tentaram implantar uma sequência enorme de cidades, indo de Altamira até Rurópolis. E, enfim, em 74, o governo abandonou o projeto e as cidades minguaram, praticamente desapareceram. Restaram poucas, 2 ou 3, seguindo o plano inicial. Mas boa dica, vou checar isso. Tem uma pergunta que acho que é a própria Carolina que escreveu. Carolina, você não quer fazer diretamente no som para o Renato? Faço sim, claro. Deixa eu ligar aqui a câmera para a gente minimamente se ver, né? Bem, acabei de ler essa pergunta. Obrigado, Carolina. Não imagina. Não, é uma pergunta que é uma inquietação em relação a como se dava a relação entre o Estado, enquanto um agente que está estimulando os empreendedores, as empresas urbanizadoras, enfim, entre esses 2 agentes, entre o Estado que está estimulando a urbanização e os empreendedores, empresas urbanizadoras e outros agentes privados que eram, em grande medida, quem efetivava esses projetos. Me parece que o caso mais emblemático é o daqui do norte do Paraná. Era um estado pobre que não tinha condições de promover a infraestrutura necessária para a ocupação da região norte. Não tinha como desenvolver a região. Então, o Estado praticamente delega suas funções para a companhia privada. E a companhia que assume o papel do Estado. Então, é ela quem produz a infraestrutura necessária para a ocupação. E essa estrutura é não só a criação das cidades, mas a abertura das vias, a construção da ferrovia, a instalação dos edifícios públicos, escola, hospital e assim por diante. Até que a cidade já está razoavelmente ocupada e aí sim cria-se um município. Aí a companhia entrega isto para a administração do Estado. Mas há eu não posso dizer uma omissão, mas uma não interferência do Estado dentro dessa gleba que é privada. É uma situação estranha, não é? No mínimo. No mínimo estranha. Mas no norte já foi diferente, já era mais... Sim, porque aí o Estado apropriou a faixa de terra ao longo da Transamazônica e o Estado
plantava essas cidades, instalava esses colonos, subsidiava os colonos. O problema foi que o Estado não teve condições de promover toda a infraestrutura necessária, fez tudo às pressas, e aí a coisa desandou muito rapidamente. Então, para você ter uma ideia, não foram criadas as estradas vicinais da Transamazônica, conectando a Transamazônica a essas propriedades rurais. A Transamazônica ainda não foi toda asfaltada. Então, imagina que no período das chuvas, e eu estou falando de 6 meses, não tem como escoar a produção. E o mais interessante é que eu tenho um tio, engenheiro agrônomo, que trabalhou numa dessas cidades da Transamazônica na construção da cidade. E ele conta que ele era o juiz, o padre, o delegado. Ele fazia todos esses papéis como engenheiro agrônomo responsável por aquele núcleo urbano rural. Então, assim, o Estado desaparece. Pelo andar da hora, da carruagem, melhor dizendo, né? Eu vou fazer eu vou ler uma última pergunta, já temos quase 1h30 aqui, né, de apresentação e debate, que eu não sei se eu vou pronunciar corretamente o nome, do Aviter Bourdignon, que é o seguinte, o Renato deve estar lendo, né? Vimos que há uma clara difusão de ideias no planejamento destas cidades planejadas, mas em relação ao planejamento regional, este também está atrelado ao planejamento de um sistema de cidades, como aconteceu no norte do Paraná, criando uma rede de cidades planejadas, e há uma relação com o conceito de cidades satélites? Sim, eu disse isso no começo, sim, há essa relação. Esta ideia de um sistema de cidades aparece no norte do Paraná, que é depois copiado no noroeste do Paraná, aparece no norte de Mato Grosso e aparece ao longo da Transamazônica. Depois aparecem iniciativas isoladas, como é o caso de Angélica e outras pequenas cidades fundadas no próprio Mato Grosso. Mas nesses casos que eu apresentei, sim. A ideia de cidade satélite é a base para esse sistema de cidades. Muito bem. Bom, adoraríamos ficar aqui por mais um longo tempo debatendo com o Renato, mas a gente encerra por aqui. Eu quero agradecer a presença dos colegas aqui no Zoom, alunos e colegas, também alunas lá no YouTube que acompanharam, né, as discussões, fizeram as suas perguntas. É evidente que uma ou outra pergunta que vai escapar, nós não estamos ainda muito acostumados, né, com essa dinâmica online, mas acho que saiu muito bem. Eu vou só reforçar que a conferência está sendo gravada, depois ela vai ser disponibilizada lá no canal do grupo de pesquisa, e aí vai se transformar num arquivo importante, né, de conteúdo para difusão aberta, livre, para ser utilizado em pesquisas, em aulas, tá bom? Então, por fim, eu quero novamente agradecer muito o Renato pela conferência, pela disponibilidade em fazer a conferência, em abrir, né, as tertúlias, e convidar a todos para que acompanhem a programação nas próximas semanas. Então é isso. Muito obrigado, Renato. Obrigado a você, Rodrigo.